Fale: em nome de Jesus, o céu da minha cabeça está livre para receber todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Fale: eu sou o próximo. Nós somos os próximos a receberem tudo da parte do Senhor. Glória a Deus. Porque lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 37, a palavra do Senhor diz: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Eu acredito nas possibilidades de Deus. E eu acredito que Deus, Ele opera dessa forma para que eu e você saibamos que não é na nossa força, não é no nosso jeitinho, não é na nossa estratégia, mas é na dependência do Senhor. Aleluia! E eu quero começar a falar com você sobre Gênesis, que aqui no capítulo 18 de Gênesis, você vai também ouvir essa mesma frase de uma maneira diferente. Se você puder abrir, Gênesis 18, 14, diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, Sarai. Voltarei a ti, Abraão. Sarai e Abrão, e Sara terá um filho. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis que o Senhor chamou pessoas que não tinham condição de fazerem, de operarem naquilo que é a promessa. A promessa, ela precisa ser maior do que eu. A promessa precisa ser maior que você. A promessa precisa ser de uma maneira que você fica estupefato. Lembra quando o apóstolo prega e fala: uau, o poder do uau? Uau, porque se a promessa for do seu tamanho, se ela for abaixo de você, você não vai ser uma pessoa que conseguirá falar uau. E hoje eu quero falar com você que o capítulo 18 de Gênesis nos ensina a conhecer o mundo espiritual. Porque até então, no Antigo Testamento, eu gosto de dizer Antigo Testamento, porque quando você fala Velho Testamento, você traz uma visão de que velho é ultrapassado. E quando você fala antigo, significa que ainda está em vigência, mas é de muitos anos atrás. Então, o Antigo Testamento, em Gênesis 18, vai falar sobre essa possibilidade de Deus usar um homem com mais de 100 anos, uma mulher com mais de 70 e poucos anos, para que houvesse uma descendência. O Antigo Testamento, ele é trabalhado totalmente em todas as áreas através da descendência. Porque a descendência se fez necessária. Porque Adão, que era a primeira semente da parte de Deus, Adão pecou. E é por isso que Jesus, ele precisava nascer, mas ele não nasceria sem ter uma genealogia. Às vezes a gente olha para a Bíblia e fala: nossa, tanta genealogia, para que isso? É porque Deus entende que tudo tem um começo, um meio e um fim. E aqui em Gênesis 18, lá no versículo 8, quando o Senhor aparece a Abrão, na verdade já era Abraão, porque já havia mudado o nome dele. Quando o Senhor apareceu para Abrão, vieram 3 na figura de homem. E essas 3 pessoas, que é seres, 2 seres e uma pessoa que é Jesus, e um anjo de um lado, um anjo do outro, que são seres. A Bíblia fala que os anjos são seres, mas Deus Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa. Então esses que chegaram diante de Abraão, Abraão olhou e viu que eles tinham corpo, carne. E a gente sabe que é um processo teofânico, ou seja, teós vem de Deus e fané é a manifestação, onde eu posso ver um ser que é anjo como se fosse um homem e ver Jesus como homem. Só que, quando você observa que Jesus estava em corpo, aí você tem uma grande
revelação da palavra de Deus que se encontra em Efésios, no capítulo 1, se você puder, se você tem Bíblia, você pode abrir Efésios capítulo 1, que fala sobre antes da fundação de tudo, antes das coisas serem, antes das coisas acontecerem, o Senhor já existia. E a palavra do Senhor, ela diz, no capítulo 1, que é muito interessante em Efésios. Acharam? Capítulo 1? Que diz assim, olha que lindo, maravilha de Deus. Eu não sei como é que a gente, às vezes, fica pensando assim, meu Deus, como é que o Senhor vai falar para a gente as coisas? Deus fala de uma maneira muito simples. Efésios capítulo 1, no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu em Jesus. Fale, Jesus me escolheu. Então nós fomos escolhidos nele, em Jesus. Mas olha quando foi? Antes da fundação do mundo, antes de existirem fundamentos celestes, fundamentos terrenos, água, antes de existir oxigênio nessa terra. E aqui está falando que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Então, quando você volta aqui em Abraão, lá em Gênesis 18, você verifica que Abraão não sabia isso. Ué, mas tem anjo, e esse anjo é dessa forma. Ué, mas tem Deus que se personifica, que se incorpora. E a gente chama, quando Jesus se manifesta em corpo, a gente chama a corporeidade divina. A corporeidade divina é quando Jesus, ele vinha com corpo, mas não era qualquer corpo. Era o corpo a qual o Senhor já tinha determinado para Jesus. E Jesus, com aquele corpo, é o mesmo corpo quando os discípulos viram Jesus já com 30 anos. E é o mesmo corpo quando os apóstolos viram Jesus subindo aos céus após a sua morte e a sua ressurreição. E ali, aqueles homens atônitos, o anjo disse, varões galileus, vocês estão admirados? Da mesma maneira que ele sobe, assim também ele descerá. Jesus é corpo. Deus permitiu que ele fosse corpo. O Espírito Santo é Espírito. Deus é Espírito. João 4:24. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas Jesus, ele veio em carne e habitou entre nós. Quando esse homem Abraão, no versículo 1 do capítulo 18, quando Abraão entende que apareceu o Senhor a ele nos carvalhais de Manre, ele estava sentado num momento onde era muito quente. E quando Abraão levantou os olhos e viu esses 3 homens, Abraão, ele se prostrou em terra. E ele falou, vamos preparar um alimento para esses 3 homens. E na medida que esses 3 homens, com a aparência de 3 homens, falava com Abraão, Abraão foi entendendo que um daqueles homens era Deus. Primeira coisa que eu quero te dizer, não adianta outra pessoa tentar te ensinar como tocar o Senhor, como estar com o Senhor, como sentir o Senhor. Isso é pessoal e intransferível. Aleluia. Nós vamos precisar ir para um lugar, fechar a nossa porta, e nós vamos ter que tirar toda a nossa inteligência, toda a nossa eficiência, toda a nossa expertise, todas as nossas faculdades, todo o nosso conhecimento. A gente tira tudo e a gente fala, Senhor, eis-me aqui. E assim o Senhor,
Ele se manifesta a nós, porque não somos nós quem encontramos o Senhor, é o Senhor quem se manifesta a nós. E Ele vai se manifestando ao longo dos tempos, de uma vez como o Senhor Jeová Rafá, o Deus que sara. Quando você passou por uma necessidade, uma questão de quase morte, e o Senhor revelou-se a você como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Jeová Chamá, que Deus é aquele que tem o alimento que te dá sustento. Ele está presente para te alimentar. O Jeová Nissi, a sua bandeira. Deus, Ele quer se manifestar. E nessa manifestação, Ele já havia conversado com Abraão antes. Porque se você olhar, eu coloquei aqui no meu caderninho aqui, se você olhar, Deus já havia se manifestado. Abraão era o próximo. Porque antes de Abraão, nós já falamos de Adão. Mas você vai olhando a linha genealógica de Adão, nós vamos encontrar Abel, Caim, mas nós vamos encontrar Enos. Então, começou-se a invocar o Senhor. Depois de Enos, você vai ver algumas outras pessoas, e ali vem Enoque. E ali vem Jared, e vem aquele pessoal todo, até que chega Noé. Aí você conhece a história toda de Noé, até que Noé tem 3 filhos. E um foi amaldiçoado, Cã, mas Sem foi abençoado e constituído. E Jafé foi profetizado. Fale comigo, Cã, amaldiçoado. Sem, constituído. Jafé, profetizado. E de Sem, que é constituído, que são os semitas, nasce algumas pessoas, e dentre elas, Abraão. Abraão nasce com essa semente semítica, e quando ele nasce, ele tem uma promessa. Gênesis 12, ele está junto com o pai, e o pai está em Harã, e ele está junto com o pai. E Deus fala com ele, Abraão. Vou fazer uma sonoplastia aqui, uma voz. Abraão, Abraão. O que, Senhor? Sai da tua terra e da tua parentela. Para onde, Senhor? Para o lugar que eu vou te mostrar. Mas, Senhor, me mostra primeiro. Eu não sou esse tipo de gente. Eu sou uma pessoa estrategista. Eu ando com a família, eu tenho negócios, eu tenho dinheiro, eu tenho posses. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda te mostrarei quando eu quiser, no meu tempo. O que eu penso nisso é que ali estava uma dinâmica da decisão. Fala comigo, dinâmica da decisão. Abraão podia falar assim: eu não vou, eu estou estabilizado, eu tenho aqui, toda uma riqueza, eu recebi toda uma riqueza, vou ficar aqui é meu lugar, ninguém me tira. Ou, amém, Senhor, sim, Senhor, eis-me aqui. Eu convido você a fechar seus olhos nesse momento, colocar a mão no seu coração, e eu vou fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos de novo o caminho para sermos conectados em Ti. Ninguém pode fazer isso por mim, ninguém pode fazer isso por outra pessoa. Só nos conectamos ao Senhor quando o Senhor se apresenta a nós, e eu, o meu irmão, a minha irmã, nós dizemos assim: eis-me aqui, Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, nos ajude a viver em 2022, nesse mesmo momento de eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém, igreja?
Porque Abraão, ele é como nós. Nós temos as nossas carreiras, nós temos o nosso carro, nós temos a nossa casa, nós temos nosso futuro, nós temos os nossos boletos, nós temos tudo que a gente tem que fazer, mas o Senhor ainda chama o seu povo. E o seu povo, ele precisa, como povo de Deus, entender que quando o Senhor se manifesta, é o eis-me aqui. Então, lá em Sem, a promessa constituída chega em Abraão, e Abraão escuta e diz: eis-me aqui, vou. E ele foi. E a palavra do Senhor diz que ele foi o próximo. E nesse próximo, ele teve um descendente. Esse descendente trouxe para ele uma autoridade, a autoridade de ser chamado patriarca. Embora Noé também tenha sido chamado patriarca, Abraão foi um patriarca. O povo de Deus nasceu a partir disso. Eu quero te falar uma coisa: o mundo espiritual precisa ser entendido por cada um de nós. Porque primeiro você precisa entender que na sua história existe uma genealogia. Genealogia são todas as pessoas que nasceram antes de você. E nessa genealogia, Deus escolhe alguém para trazer redenção na história do seu sobrenome. Quem será que Deus chamou? Você está aqui. Quem você acha que Deus chamou para ser um resgatador do seu sobrenome? Eu sei que sou eu. Fale em nome de Jesus. Eu creio que sou eu, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que posso receber, em nome de Jesus, autoridade para redimir toda uma geração. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir mesmo. Pode ajudar a pregadora. Sem, ele foi o próximo para uma geração perpétua. Abraão foi o próximo para gerar o povo de Deus. E você? É o próximo para quê? Você é o próximo para quê? Eu sou o próximo. Essa é a nossa série. Para quê? O próximo para Deus. O próximo para errar. O próximo para não ouvir a voz do Senhor. O Senhor chamou Abraão e ele recebeu, e a palavra do Senhor diz que ele foi pai de numerosas nações, ele foi constituído, ele foi fecundo extraordinariamente, dele mesmo foi feito nações, reis procederam dele, ele foi estabelecido dentro da aliança. Deus teve uma aliança entre ele e sobre todos que bendissessem. Aquelas pessoas que bendigam, aquelas pessoas que abençoam, todos que abençoassem Abraão seriam abençoados. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que tem gente que detesta Israel. Todas as vezes que você fala de Israel, você está tocando na bênção de Abraão. A bênção abraâmica é toda vez que você ora pelo povo de Israel, mas aquele povo nem adora mais a Deus, aquele povo nem acredita em Jesus, não interessa, tem uma promessa para eles. A palavra diz lá em Apocalipse, pastor Fábio vai falar sobre isso, a promessa que vem para os que são de Israel. Então nós não julgamos Israel, porque Deus mesmo fará isso. Mas ele mesmo vai levantar, porque a questão de Abraão e a questão de Israel é que ele é o filho mais velho. Então eu quero te dizer que todas as vezes que você abençoa Israel, você é abençoado. Serão abençoados. Eu, Senhor, abençoarei todos aqueles que te abençoarem, Abraão.
E Abraão significa toda a genealogia. Isaque, Jacó, Esaú, mas ali Jacó se torna Israel. Todas as vezes que você abençoa Israel, você é abençoado e toda a sua geração. Porque ali é o lugar onde o Senhor escolheu. Ah, mas como é que Deus escolheu esse povo? Ele não tem nada de perfeito e nada de diferente. É exatamente igual a mim e você. Nós, cheios de carrapichos, essas pessoas como nós somos, que a gente fica com raiva, a gente não gosta de falação, a gente não gosta de culto que demora, a gente não gosta de libertação, a gente não gosta de ficar orando muito. Ele escolheu a gente. Por que será? Na hora que escolhe a gente gosta. Na hora que ele escolhe um povo, a gente pergunta, por que ele escolheu Israel? Deus, Ele te chamou e me chamou para sermos os próximos. E Sarai também foi a próxima. Ela saiu do nome Sarai e foi para Sara, mãe de nações. Você e eu, qual o nível do próximo que a gente está esperando? Eu estava preparando essa palavra, eu dei vontade de ligar lá para o apóstolo, que estava hoje, quem viu o Instagram, o apóstolo fazendo ao vivo, que profético, deu vontade de ligar para lá e falar assim, apóstolo, esse eu sou o próximo, é para quê mesmo? Porque às vezes a gente está num lugar, falando e repetindo coisas, eu sou o próximo para quê? Eu sou o próximo para quê? Temos que definir. E eu comecei a falar, eu sou o próximo para voltar a orar por cura. Eu sou a próxima para voltar a fazer evangelismo. Eu sou a próxima para voltar a fazer missões, porque o meu chamado é missões. Eu sou a próxima para entrar às nações. Eu sou a próxima para buscar mais o Senhor. Eu sou a próxima para perdoar aquela pessoa que me magoou. Eu sou a próxima para fazer a vontade do Senhor. E você? Você é o próximo para o quê? Você que está em casa, você é o próximo para quê? Quando você abre a palavra do Senhor, você vê que o próximo para Deus é sempre para abençoar. Falei, eu recebo. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Você pode repetir isso? Porque para Deus. Agora com fé. Isso será aplicado em mim e em você. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Alguém aqui já recebeu pelo menos uma promessa? Pelo menos uma promessa. Deus lhe dará essa promessa, mas você precisa dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. A gente olha em Lucas no capítulo 1, você começa a ver a história de Zacarias. Zacarias, se você olhar lá em 1 Crônicas, Zacarias faz parte de um turno, o turno de sacerdotes, o turno de Abias, que era o 8º turno. Durante o tempo de Jesus, ainda acontecia isso. Eram 24 sacerdotes, e eles oficiavam 2 vezes ao ano. E eles entravam no sábado e saíam no outro sábado, 2 vezes no ano. Então vinha primeiro os 12, depois os primeiros 12. Então eles tinham que estar sempre ali. E a palavra do Senhor diz que Zacarias, aqui em Lucas, no capítulo 1, Zacarias, ele era do turno de Abias, e chegou o turno de Abias. E agora era a vez de Zacarias entrar lá no templo para oficiar, para servir na presença de Deus.
Quando ele entra no capítulo 8, ele está diante de Deus, na ordem do seu turno, versículo 8 do capítulo 1, e ele era esse sacerdote, e durante esse tempo ele estava ali para se preparar para entrar, e a palavra do Senhor diz que apareceu um anjo do Senhor, e esse anjo estava em pé à direita do altar, e a palavra do Senhor diz que era o altar do incenso. Quando você vê o incenso na Bíblia, significa que você e eu estamos diante de um cheiro suave, representa as intercessões. Quando ele estava ali, o anjo apareceu, Zacarias viu, e Zacarias ficou muito perturbado. Ele falou: o que aconteceu? O anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e eu sou o anjo Gabriel, e vou falar com você. O Senhor te deu um filho, o nome dele será João. Eu quero que você entenda que Zacarias, ele era alguém que tinha uma representação. Quando você olha para você e pensa no seu nome, esse nome não foi te dado à toa. Ah, mas eu não gosto do meu nome. Não, o seu nome foi te dado com um manto profético. Pensa um pouquinho aí no seu nome. Tem um propósito no seu nome. Aqui, Zacarias, quando você lê, Zacarias significa Deus se lembrou ou foi lembrado por Deus. O turno dele estava nessa época. E aí, o que aconteceu? A esposa dele, já muito já de idade, ficou grávida. E esse menino, ele se chamou João, graça de Deus, favor de Deus. Depois de 6 meses que Isabel estava grávida, você encontra também o nome de Elizabeth, Elisheva. Você vê que ela está grávida, ela fica 5 meses sem falar para ninguém. E ao 6º mês, Maria também recebe a visita do anjo Gabriel e também recebe esse engravidamento da parte de Deus. Eu quero lhe dizer 2 coisas. Quando o Senhor chamou Zacarias, ele estava preparando o ambiente, ele estava preparando a presença, o ambiente do templo, a presença no templo, a presença na casa de Deus como sacerdote. A Isabel, a esposa dele, ela começou a gerar um milagre. O João, que foi o filho, é a graça de Deus manifesta na terra, o milagre de Deus, e ele veio preparar o caminho do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Assim como Abraão, que foi o próximo, e ele recebeu do Senhor, antes do capítulo 18, lá no versículo 15, quando Deus, no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus muda o nome de Abraão e fala: lhe darei um filho, aí ele já começa a puxar a cultura do mundo. Ah, então já que Saraí não pode ter filho, que agora se chama Sara, eu, Abrão, e agora sou Abraão, eu agora, que o Senhor disse que eu vou ter um filho, como é que eu faço, Sara? Você vai ter um relacionamento com a minha serva e você vai ter um filho, porque era de costume, isso não era coisa errada. Era uma barriga de aluguel naquela época. E você vai perceber que esse homem, Abraão, que era o próximo, ele deu uma desviada. Zacarias, sacerdote, quando Deus fala para ele que a esposa ficaria grávida, ele começa a falar: não, mas não tem como é que eu, nessa idade, como é que ela, nessa idade, o que a gente vai falar para o pessoal? Eu sou sacerdote, vai ficar feio, vai ficar ruim para o meu lado, as pessoas vão rir de mim. E aí o anjo fala assim: então, você vai ficar mudo, você não vai falar nada, porque com Abraão, ele tinha já uma promessa.
Mas você pode perder. Você pode fazer tudo perder. Então você vai ficar quieto. E eu creio que muitos de nós, não é você não, juntamente com alguns aqui, já perdemos promessas por causa da nossa boca. Nós falamos coisas e nós nos enterramos e a gente se afunda. E você que está em casa também, talvez já falou alguma coisa e aquilo que estava chegando ficou longe de novo. O Senhor usou um anjo, você não vai falar nada, você vai ficar mudo. E ele ficou mudo a gravidez inteira. E no dia que a criança nasceu, e todo mundo falando, tem que se chamar Zacarias, porque João Batista nasceu e seria a continuidade do turno de Abias. Ele iria para o templo, ele seria aquele que traria a sequência da vida do pai. Quando o pai falecesse, ele que viria de novo, o turno de Abias, ele que entraria de novo lá no templo. O que aconteceu? Todo mundo disse, agora ele nasceu, coloca o nome dele de Zacarias. Zacarias está velho, daqui a pouquinho ele vai morrer, o turno de Abias vai voltar de novo, e aí você vai ter que ter um filho para entrar, porque eles não tinham filho nenhum. E aí Isabel disse, não vai chamar Zacarias, não vai continuar a tradição, vai se chamar João. João não pode. Você já pensou? Você, essa pessoa linda, todos são lindos aqui, você está aqui me ouvindo e tal, amanhã você acorda, aí você vai tomar banho, aí você sente uma coisa, uma eletricidade em você, uma coisa gostosa, aí você toma banho, se veste, e aí tem muita gente na sua casa, e talvez tenha uma pessoa estranha, com alguma coisa estranha assim na sua casa, alguém que foi te visitar, está doente, e você passa por aquela pessoa, a pessoa fala, ui, senti um arrepio, mas eu estava com a coluna travada, destravou. Imagina você acordando de manhã, amanhã cedo, indo para o seu trabalho, e você chega lá, oi gente, todo mundo começa a chorar. Por que você está chorando? Eu estou sentindo a presença de Deus. Imagina você colocando a mão no seu chefe, o seu chefe falando assim, o que foi? Saiu um demônio daqui, nossa, eu estou livre. Imagina eu e você. O que vai acontecer? Tudo de bom, a vida vai ser maravilhosa. Não, muita gente vai se levantar contra você. E muita gente vai falar, mas não pode. Não, Rafael, não pode ser assim, Rafael. Volta a ser aquela pessoa que você é. Não pode. Pastora Viviane, não, está atrapalhando as vendas. Não, gente, o que aconteceu? Não, está atrapalhando. João significa sair da curva, fora da curva, sair da mesmice, porque para Deus não há impossíveis, e Deus tem dado chance para nós todos os dias, e Ele tem mostrado que você e eu temos um chamado. Nós fizemos ídolos, e colocamos ídolos no rosto das pessoas e classificando as pessoas. Esse é ungido, aquele é meio fraco, mensagem boa desse, mensagem ruim desse. Somos nós, é a gente que atrapalha as coisas de Deus. Aí Deus chama Zacarias e diz, cala a boca. Eu estou fazendo. O bom de ter 50 anos, 51, estou indo para os 52. Meu Deus, como é bom essa idade. Por que eu não tinha essa cabeça quando eu era jovem? O bom disso é que a gente tem uma certeza e o medo vai embora. Porque eu não tenho medo. E eu tenho uma certeza
de que nós não viemos nessa terra para pessoas ficarem dando tapinha no nosso ombro. A gente veio aqui na terra para fazer a vontade de Deus e estabelecer o reino do Senhor nessa terra. Apesar de quem somos. Você que está me vendo aí, você que está em casa, não pensa que eu sou a santa, não. Ai, mas ela é tão ungida. Não, a unção veio do Senhor. Essas palavras estão vindo do Espírito Santo. Vamos parar de criar ídolos. Porque aí no dia que você me vir lá no trânsito, dando uma arrancada no carro, você vai falar... Aí você vai falar, não vou mais na igreja, porque ela não era o que eu pensava. Esquece o homem, olha para Deus. É assim que Deus quer. Mas eu vou te falar uma coisa, por isso que é bom ter mais de 50 anos. Somos nós que muitas vezes fomos idolatrados, que perpetuamos a idolatria. Nos alimentamos dessa idolatria. Ô, pastora Adriana, tem gente te querendo. Puxa vida, né? E olha que eu estou até cansada. Mas alimentando isso, fazendo propagar isso, como Jesus era diferente, né? Jesus, ele falava assim, estava lá, orava para um, orava para o outro, um era curado, 10 não era curado, e ele ia dormir. Pastor Claudão, se tiver 10 pessoas, se as 10 pessoas não saírem curadas, ele vai falar, Adriana, pastores, bispo, todo mundo tinha que ser curado. Jesus não curou todo mundo, porque ele não podia, Adriana. Não, porque as pessoas não tinham fé. Aí não tem nada a ver com quem está orando, tem a ver com quem está recebendo. Tem gente que é coração duro, tem gente que está na igreja e fala, não recebo, isso aí está errado, quando chegar em casa eu vou ver. É uma mente de combate, não relaxa nunca. Como é que vai ficar lá no céu, quando vir coisas que a gente nunca pensou, porque a gente não pode ir com essa cabeça lá para o céu, senão a gente vai olhar e falar assim, eu não vou ver Deus não gostei. Tem PROCON, onde eu reclamo. Até hoje eu não vi Abraão. Eu queria ver Abraão. Não, você espera mais. Não, mas... Puxa, eu não deixei de fazer um monte de coisa para chegar aqui e ser... Eu quero ser padrão ouro. Que cabeça é a nossa? Não estou falando de você não, gente, estou falando de mim. As exigências, porque, irmãos, louvado seja Deus. O próximo foi Zacarias, porque se ele não estivesse ali, naquele lugar, ele não seria o próximo. O próximo foi Abraão. Se ele não tivesse saído da casa dele e passado um monte de situação difícil, ele não seria o próximo. Os dois não são perfeitos. Você entendeu? Você entendeu? Por que você é esse perfeccionista buscando uma perfeição que não existe? O diabo, ele gosta de colocar na minha cabeça que eu tenho que ser perfeita. Se Deus, que é Jesus, tirou a roupa de Deus e vestiu uma roupa de homem, suou, a roupa estragou, por que eu que sou gente, quero ser Deus? Isso é incoerência? Porque esses dois homens foram os próximos, Abraão e Zacarias. E os dois eram impróprios no pensamento e como ouvia Deus. Porém, eles tinham uma coisa. Eles tinham uma promessa. E a promessa nunca será esquecida. Jó 42.
todos os planos de Deus na sua vida não serão frustrados. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por você, quem será contra você? Se você acorda de manhã, você faz uma oração cobrindo a sua vida. Senhor, cobre a minha casa, os meus, coloca um anjo na minha frente, um anjo, Senhor, em nome de Jesus. Você faz uma oração de manhã e acredita que Deus é com você, ninguém, principalmente o diabo, ele não pode engolir a sua vida. Mas é você quem se levanta. É você que se apruma, como dizia o meu avô. É você que se apruma. É você que tem que ser sacudido, como dizia meu avô. Seja sacudido, seja aprumado e olhe com cara de leão. Cara de leão. Não com cara de... Não, cara de leão. Eu sei o Deus que eu tenho. Eu sou a próxima. Apesar dessas coisas que eu tenho aqui. E eu quero te falar para a gente orar. Que coisa linda. Zacarias preparou o ambiente da presença de Deus. Isabel gerou o milagre. João, o milagre que preparou o caminho para o ungido. Algumas vezes, nós mesmos nos sabotamos. Deus, Ele quer tirar essa ação de sabotadores. Maria, quando recebeu o anjo Gabriel, e ele falou: ei, abençoada, agraciada, o Senhor é contigo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, nesse poder você vai descansar. Ficou grávida. Grávida eu? É você. Não sou casada. Eu vou dar o meu jeito. José ficou sabendo. Maria contou para ele. José falou: tá, arrumou as coisinhas dele, estava indo embora. Ia embora, ia deixar ela sozinha. Só que o Senhor colocou um sono nele. E quando José dorme, vem o Senhor e fala: José, você que é da casa de Davi, eu preciso de você, José. Mas eu nem, esse filho nem é meu. Mas eu preciso da sua linhagem, porque para que o meu filho nasça, a promessa é que ele seja da casa de Davi e da casa de Levi. Ele precisa ser rei e sacerdote. Você vale alguma coisa, José? Brincadeira. Você vale muito, José. Você vai dar o seu nome. José da casa de Davi. Maria, prima de Isabel, que eram levitas, sacerdotes, da tribo de Levi. E aí Maria, ela recebeu a graça. E ela recebeu com 15 anos. E Maria, ela foi a pessoa que disse: eu sou a próxima. Não foi fácil para ela. Eu quero convidar você a se levantar agora e com muita coragem. Eu quero que você pense: qual próximo você é diante de uma palavra que foi de profecia quando você era criança? Porque o Senhor me mostra que existem pessoas aqui, que uma pessoa, não é uma não, nossa, é muita gente. Quando você era criança, sua mãe te levou num lugar e uma pessoa orou por você e te deu uma palavra exata. Todos esses, venham aqui à frente, porque o anjo do Senhor está aqui. Quando eu cheguei aqui hoje, o Senhor falou comigo assim: eu coloco um anjo na sua frente. Mael estava ali, e ele falou: olha, eu estou vendo um anjo na sua frente.
E ele me deu uma palavra. O pastor Fabão orou comigo e falou assim: hoje vai desatar uma coisa aqui. Todos que receberam uma palavra específica, vem para o altar, não tem vergonha não. Você já está aqui, mas tem mais gente, é muita gente. Essa palavra foi uma palavra profética sobre você. E ela não está desacreditada. Ela está valendo ainda. Ela é válida ainda. Ela é vigente ainda. Existe uma pessoa com uma dor muito forte no lado direito, irradiando também para o esquerdo, aqui nesse peito. Onde você está? Levanta sua mão. Eu nem vou pedir para você vir aqui, só quero que você levante sua mão. Está muito forte. Eu preciso ver você. Quem é você? Não saia daqui assim. Você entrou assim aqui. E é hoje que eu vou pedir, pastor Caldão, para ir até você, para orar. Eu preciso ver você. Por favor. Tem alguém aqui que entrou com uma dor nessa região aqui, ó. Por favor, levante sua mão, porque o pastor Claudão vai até você. Tem que ser orado para você poder ser livre disso. E é agora. Tem uma unção sobre a vida do pastor para essa unção de cura. É você? Estava como? Você vai receber oração. O pastor vai orar junto com a pastora. Sabe o que Deus manda te dizer? Você não é daqui não. Deus trouxe você aqui hoje porque você tem chamado. Você já até profetizou. Mas as coisas que aconteceram na sua vida fizeram você chorar tanto que a amargura entrou no seu coração. Mas hoje o Senhor vai te renovar, porque Ele tem para você um chamado forte. E esse chamado não acabou. Ele ainda é vigente na tua vida. Você recebe isso hoje, você vai sair daqui diferente. São quantos remédios? Quantos? Vários. Você nem sabe contar. Seu médico vai te dar alta. Não tire o remédio, tá? Mas ele vai te dar alta. Tem gente aqui que já passou por um trabalho de bruxaria. E essa bruxaria, você não está envolvido nisso não, mas você sabe desse trabalho. E é por isso que você, além de ter uma fincada, como se fosse uma pontada na cabeça, você sabe que uma área que não vai para frente está agarrada. Vem para o altar, porque tem anjo aqui e vai desfazer essa obra da bruxaria, da feitiçaria hoje. Recalabassura bachai. Ramassuri andere galamaniasui. Riva charamanas. Ande calamassuri andaramachore kelebassore manarasi. Olha, tem uma pessoa aqui que recebeu uma palavra de maldição. Foi uma palavra falada. Isso você lembra ainda. Você está lembrando ainda. Foi esses dias. Eu vi um anjo. Ele chama o anjo que corta o laço do passarinheiro, da peste perniciosa. É o anjo que corta o laço e despedaça a lança. Corre para o altar. Porque aqui é anjo que está trabalhando. Não é pastor, não é pastora, não é bispo. É anjo enviado pelo Senhor. Porque a peleja não é minha, não é nossa. A peleja é do Senhor. E anjo que luta com o diabo, com o demônio. Você que está aqui, não lute com demônios. Chame a Deus em nome de Jesus e fale: Senhor, envia anjos para pelejar por mim. Você não nasceu para acordar atribulado, ficar o dia inteiro atribulado, dormir atribulado. Você não foi chamado para isso. Deus, Ele te chamou para viver em paz. Olha, tem gente que está chamando, Deus está chamando para vir aqui e não vem. É a última chance.
Porque Deus, Ele quer tirar esse mal, esse círculo, chamado círculo dos acontecimentos repetidos. Você já está cansado e você não é o próximo para a decepção. Fala, eu não sou o próximo para coisa ruim. Fala, eu não sou o próximo para falência. Eu não sou o próximo para doença. Eu não sou o próximo para aquilo que vai me desestruturar. Fala, eu não sou o próximo para receber uma punhalada nas costas. Fala, eu não sou o próximo para receber uma fraqueza. Eu não sou esse próximo. Fale com fé, eu não sou esse próximo. Eu sou o próximo para brilhar na luz de Deus, para receber a alegria do Espírito Santo. Fale, eu sou o próximo para ter entendimento, para prosperar. Fale, eu sou o próximo. Fale, eu sou a próxima para ser empreendedor, para ser servo de Deus, para ser libertador. Fale, eu sou o próximo na fila de Deus. Eu estou olhando na minha frente. Na minha frente tem uma pessoa e ele já está sendo abençoado. E agora eu estou aqui atrás dessa pessoa que está sendo abençoada. Eu sou o próximo. Começa a ficar alegre, porque você é o próximo. O próximo. O próximo. O próximo. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui diante desses anjos. Agora eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, juntamente com o bispo, os pastores, os intercessores, os diáconos, os levitas, a igreja, nós te pedimos agora, envie esses anjos com espadas de fogo para cortar o laço do passarinheiro, cortar a peste perniciosa, cortar a doença, a enfermidade, o câncer, o diabetes, o infarto, a separação, a tormenta, o acidente. Em nome de Jesus, envia anjo lá dentro da nossa casa e traga para nós autoridade. Nos coloque agora na fila certa, não mais na fila do sofrimento, mas na fila que o primeiro já foi abençoado. E eu sou o próximo. Quem recebe? Fale, eu recebo em nome de Jesus. Agora, queridos, eu profetizo sobre na minha vida e na vida de cada um de vocês, caminhos abertos. Caminho aberto para mim e para você. A gente colocar o pé, vai abrir o caminho em nome de Jesus. Recebe nessa semana caminhos abertos para você acessar o novo de Deus. Em nome de Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!